Se tens um ou mais carros e estás prestes a pagar o IUC dos mesmos derivado à suposta nova lei para 2026, então calma, pois tenho boas notícias para ti. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Spirive e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês veem, aqui encontra-se o Supra atrás de mim, um carro no qual eu pago de IUC mais de 600 euros. Todos nós sabemos que saiu em 2025, finais de 2025, uma nova lei, no qual, a partir de 2026, em fevereiro, iremos ser todos obrigados a pagar o IUC, não pela data de matrícula, mas sim por uma data fixa que foi criada para pagar o IUC de agora em diante, digamos assim. No entanto, saíram notícias, muito recentemente, já agora no mês de janeiro, saíram notícias sobre esta situação, no qual, pelos vistos, as coisas inverteram-se e mudaram um bocadinho, e isto é o que eu venho hoje falar para passar esta novidade para quem não está informado, pois eu próprio estava a contar ter que pagar o IUC deste carro já mês que vem, não só deste carro, da Ibiza, do A36, do Honda, e basicamente, afinal as coisas mudaram um bocadinho e eu vou-vos explicar aqui o que aconteceu para vocês ficarem a entender melhor. Por isso, maltinha, vamos para dentro do carro, deixem já o vosso like, deixem o vosso comentário aí em baixo no final deste vídeo sobre este tópico, o que vocês acham e a vossa opinião sobre isto, e bora lá para dentro para conversarmos um bocado. Procuras comprar o teu novo carro, mas andas indeciso, então tem aqui boas notícias para ti. Na descrição tem um link no qual, se usas o código ASD20, tens 20% de desconto, que é a carvertical.com. A Carvertical é então um site que dá um relatório sobre o histórico dos carros ao longo de 40 países. Como aqui podes ver, consegues saber desde acidentes, quilómetros alterados, roubos, problemas jurídicos, desastres naturais, informação extremamente útil para a compra de qualquer carro. Tens o código ASD20 que te dá 20% de desconto para comprares um relatório. Só tens que introduzir o número de chassi e sabes logo a informação na hora. Quando não há informação, a Carvertical reembolsa o teu relatório e ainda tens a aplicação para Android e iOS. Isto pode salvar-te de fazer o pior negócio da tua vida. Milhares de pessoas são enganadas porque não tiram um relatório na compra de um carro. Por isso, tira sempre o relatório, tens o código ASD20 e, malta, só cai quem quer, a informação está para todos na internet. Metam o número de chassi do carro, informem-se ao máximo para saberem se o que vão comprar é um bom negócio ou até mesmo saberem o histórico do vosso carro atual. E isto é um exemplo e isto, malta, também é um investimento que vocês devem fazer para não caírem no erro e serem enganados na vossa futura compra. Ainda tem o código ASD20 para uma poupança de 20% de desconto na compra do relatório e ninguém quer comprar um carro que já teve acidentes, que anda com quilómetros alterados e afins. Queremos sempre comprar um carro ao melhor negócio para nós e não sermos enganados. Por isso já sabes, ASD20 para 20% de desconto, link na descrição, no comentário fixado, carvertical.com, ou saca já a aplicação para Android e iOS e não caias no erro, pois isto é o melhor investimento que podes fazer para comprares um carro. Ora bem, malta, cá estamos nós para falar sobre este tópico que gerou tanta polémica quando foi anunciado, mas pelos vistos temos notícias em que muita gente não está a par. Malta, em 2026, o ano em que nós nos encontramos, afinal fica tudo igual. Não vamos pagar os nossos carros, os IUCs todos em fevereiro, como estávamos a contar. Aliás, é uma coisa que muita gente falou em todo o lado de Portugal, não é? Pelo país inteiro falou-se isto, pois houve as mudanças que foram anunciadas no IUC, no qual iríamos pagar no mês de fevereiro, aqui basicamente todos os IUCs ao mesmo tempo, mas se fosse acima de 100 euros podíamos dividir em duas prestações, pagando em fevereiro e em outubro, acho que era assim, mas houve mudanças nisto, e as coisas afinal não vão ser bem assim. E vamos por a par, para quem não está aqui a par, 2026 mantém-se tudo igual, vocês pagam o IUC consoante o mês da matrícula do vosso carro e nada mais. Vai-se manter igual, pagam o mesmo, tal como sempre foi. Claro que todos os anos sobe um bocado, nós temos plena noção que o IUC está sempre a subir um bocado, é o que é. É um valor que acho que é ridículo que nós pagamos, este imposto único de circulação. É só uma maneira que o Estado ganha muito mais dinheiro, como é óbvio, não é? Mas de facto é uma maneira que para mim acho que não faz sentido, porque mesmo com o carro não circula o ano todo, se o carro estiver parado numa oficina o ano inteiro, se o carro não estiver a circular, mesmo o carro esteja guardado na garagem durante anos, tem que estar sempre a pagar um imposto no qual não vai ser utilizado. Eu acho que poderia haver alguma flexibilidade nisto, o IUC deveria ser algo diferente nesse aspecto, poderia haver algo no qual tivesse a ver com quilometragem, não sei, haver algum outro método que não obrigasse uma pessoa a ter um carro simplesmente parado a ter que pagar um imposto, não é? E depois, claro, depende do carro, porque de 2007, não é? De junho ou de julho de 2007 para cima, foi quando tudo mudou e começaram os impactos grandes nos IUCs a pagar valores altíssimos. Este carro, por exemplo, não faz parte, mas, por exemplo, este carro é um carro de 2020 e eu pago cerca de 670 e poucos euros neste carro, ou seja, se fossem inícios de 2007, antes, digamos, de meio do ano de 2007, eu pagaria neste carro, tipo, sei lá, 100 e tal euros, estão a ver? É uma discrepância gigante face à mudança, mas pronto, ainda é uma coisa que faz menos sentido para mim. Nós pagamos imposto único de circulação, raciocinem comigo isto, posso estar errado, mas nós pagamos o imposto único de circulação, até aí, já sabemos que somos obrigados a pagar.
Mas se os novos carros são carros que fazem menos emissões que os carros antigos, apesar de ser uma cilindrada alta um carro como este, não é? Se ele faz menos emissões que os antigos, por exemplo, são 3.000, 6 cilindros, os antigos 6 cilindros, 3.000 de cilindrada, eram muito mais, digamos, nocivos em termos de emissões de gases, ou seja, emitiam muito mais CO2 do que os carros hoje em dia. Presumo eu, posso estar errado no que estou a dizer, mas estou a dizer isto baseado numa coisa que se vê que é cada vez mais, estes OPFs, os filtros de partículas, não é? E os OPFs nestes carros e tudo mais, ou seja, coisas para reduzir a emissão, ou seja, porque é que fica mais caro, não é? A meu ver, nem faria sentido, até mais faria sentido ao contrário, não sei, depende da perspectiva. Posso estar errado, mas é a minha mera opinião. Já agora deixei nos comentários a vossa. Venho-vos avisar aqui uma coisa extremamente importante também, é que no comentário fixado encontra-se o link e se tu efetuares um registro com o meu código ASD, tens direito a 25 rodadas grátis. Tudo isto numa casa licenciada e regulada em Portugal. Tem direito a mais coisas, por isso vão já lá, usem o meu código promocional e lembrem-se sempre uma coisa, com bastante juízo. Pausa aqui o vídeo e vai já lá em baixo agora mesmo, clica lá e cria a tua conta. 2027 sim é o ano em que esta nova lei do IUC, que foi tão falado porque foi anunciado em 2025, mais para fins do ano, pensávamos todos, não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu paguei o IUC deste carro em novembro de 2025 e já estava a contar em fevereiro ter que pagar outra vez. Pá, era o que era, pá, faz parte, um gajo tem que lidar com as coisas que são, não é? são criadas, é tipo uma nova lei, não é? E um gajo, pronto, faz parte, temos que aceitar, não podemos dizer que não, porque senão não podemos ter o nosso carro, não é? E então, aqui a questão é, eu contava a pagar já em fevereiro também todos os carros, tanto este carro, como a 6K2, como o E36, o Honda, que, por exemplo, vocês viram que partiu o motor, está parado, vai estar parado muito tempo, mas tem que se pagar o IUC. Eu acho que o IUC é uma coisa que é só uma maneira do Estado ganhar dinheiro, porque se face ao que pagamos, existem estradas muito boas em Portugal. Para mim as autoestradas em Portugal são muito boas, muita gente não concorda, mas para mim são as autoestradas. Mas a autoestrada é bom, em muitas, não são todas, muitas não são boas, mas uma grande parte são boas. Muita gente eu sei que não vai concordar, mas sim. Mas estradas nacionais são um desastre. E pagamos tanto para circular com carros em estradas completamente estragadas e todas partidas e todas podres, pá, sinceramente, todas esburacadas, acho que é um absurdo. E então, malta, para quem não está a par, e vocês estavam a contar, afinal, podem relaxar que quem estava preocupado com esse assunto, e este ano, afinal, mantém-se tudo igual, pagam consoante a data de matrícula do vosso carro, mas 2027 sim entra em vigor esta nova lei, digamos assim, e em 2027 o que é que vai acontecer? Falava-se que era em fevereiro, mas afinal vai ser em abril, ok? Afinal, o que está estipulado para 2027 é ser tudo pago no mesmo mês, no mês fixo e não no mês da matrícula, ou seja, irão pagar o IUC em abril. Toda a gente irá pagar o IUC em abril, mas é aquela tal coisa, para quem tem muitos carros, sente-se bastante, é complicado, é o que é como eu disse, malta, temos que lidar com isso, temos que aceitar, não podemos ir contra simplesmente isso, porque não há como, não é? Temos que aceitar. Mas eu penso que neste aspecto até existe uma vantagem que, pronto, dentro do mal há uma boa vantagem, que é a possibilidade de pagarem o IUC às prestações. Se vocês tiverem um carro que pagam o IUC até 100 euros, vocês vão ser sempre obrigados a pagar no mês de abril, ok? Não têm como pedir uma prestação para isso se o carro for até 100 euros de IUC, ou seja, vou dar aqui um exemplo, a 6K2 que eu tenho, o Honda, o E36, quer estejam parados ou não, já sabemos que não interessa, não é? Então o Honda está parado, por exemplo, mas pronto, e vou ter que pagar a mesma. Mas a questão aqui é, esses todos que pagam menos de 100 euros vão ser obrigados no mês de abril a pagar todos esses IUCs, não têm como pedir prestação, não têm como escapar a isso. No entanto, para o Supra existe uma vantagem. Todos os IUCs entre 100 euros a 500 euros podem ser pagos em duas prestações, abril e outubro. Mas também há outra vertente que eu nem sabia e vim a descobrir, vim a saber recentemente. Os IUCs que forem acima de 500 euros podem ser pagos em 3 prestações. Claro que o proprietário é que decide se vai pagar a prestação ou não. É o mês de abril o mês de pagamento, pode-se pagar logo tudo de uma vez ou decidir pagar as prestações. Penso que não haja juros quaisquer incluídos quanto a isto. Não me acredito que eles vão pôr um juro com isto, penso que não. Mas se for acima de 500 euros, digamos, se for assim, entre os 100 e os 500, ou seja, acima dos 100, podem pagar em 2 prestações, abril e outubro, ok? Se for acima de 500, podem pagar em 3, abril, julho e outubro. Malta, não sei se vocês sabiam disto, comentem aí a vossa opinião, deixem em baixo para ter uma ideia do que é que vocês acham sobre isto. Qual é a vossa opinião sobre esta mudança de IUC?
Acham que tipo é uma coisa que não vai mudar muito? É assim, pagar mais cedo ou mais tarde vamos ter que o pagar, não é? É um imposto que temos que pagar, não há como fugir a isto. Claro que é chato para quem pagou, por exemplo, como eu disse, em novembro, dezembro, tem que pagar outra vez logo em abril. Mas iríamos ter que pagar outra vez, nesse mesmo ano, não é? A questão aqui é pagar numa data mais próxima, mas também depois, a partir do momento em que vocês pagam a primeira vez no mês de abril, depois já sabem que todos os meses de abril, todos os anos, têm que pagar novamente o IUC, ou seja, nunca mais fica pela data da matrícula. Sou-vos sincero, descobri esta notícia mesmo muito recentemente, aliás, eu estou a gravar este vídeo hoje e descobri a notícia tipo ontem. Eu por acaso estava a contar no mês que vem ter que pagar, ou seja, mês de fevereiro pensava que ia ter que pagar, não é? Estamos em janeiro, e pensava mesmo que ia ter que pagar, mas afinal não. Vou pagar tudo igual este ano, mas sim, vamos ter que depois de 2027 mudar a nossa situação para o mês de abril. Pelo menos é o que se diz para já. É assim, eu acho que já está confirmado, no entanto também já estava confirmado ser em fevereiro e houve algumas alterações, por isso, malta, a verdade é que no fim do ano, quase no fim do ano passado, diziam que íamos ter este novo IUC, mas agora já foi anunciado, já saíram novas notícias, já este ano, 2026, que afinal só passam a entrar em 2027. O porquê, eu não sei o porquê que realmente isto vai acontecer, mas a verdade é que eles lá mudaram de ideias por algum motivo, e agora para a malta que estava assim preocupada, podem ficar descansados, que este ano ainda não é o ano em que vocês vão pagar, mas não se esqueçam que ano que vem, sim, quase certeza, acho que já não vai haver mudanças, vocês vão ter que pagar, e aí não há como, digamos, adiar, porque isto aqui não é como escapar, mas sim o adiar, porque as pessoas não querem pagar naquele momento, querem pagar, não é, consoante a data de matrícula do carro, e eu compreendo. Mas lá está a malta, a flexibilidade de poder fazer prestações, penso que facilita bastante, ajuda, e não é uma coisa que é assim tão incomodativa, a meu ver, acho que pode facilitar, porque há pessoas que, por exemplo, e tal, eu paguei há pouco, mas pronto, opa, se divides o carro, se for mais de 500 euros, é assim, também vamos ser sinceros, malta, sejamos sinceros e vamos pôr os pontos nos is como as coisas são. Se tens um carro, pagas mais de 500 euros de IUC, penso que não vais estar preocupado com isso, a não ser que só vivas de aparências, porque realmente não faz sentido se estás a pagar um IUC de um carro desses, ou, não é, presumo eu que seja um carro de uma boa cilindrada, de uma alta cilindrada, não é, e um carro que, pronto, que já é um carro que já quando compraste sabias que isto é que paga esse tipo de IUCs, e se o compraste é porque tens provavelmente condições para não ter esse tipo de preocupação no pagamento do IUC, quer mude agora ou depois, não interessa. Agora, para o resto das pessoas, que eu compreendo que seja complicado para eles aquela gestão, pá, é chato, mas também, se for algo acima dos 100 euros, conseguem ainda pedir a prestação, ou seja, conseguem facilitar ali a situação e não complicar tanto e favorecer, vamos ser sinceros. Aqui uma novidade, eu sinceramente também descobri agora, mas é interessante saber, é sempre um gajo andar em cima da situação, por isso ainda no outro dia falei com um amigo meu e ele disse, olha, mês que vem não te esqueças, mês que vem é o mês do tombo. E o mês do tombo? Aí o IUC, pois é, tenho que pagar o IUC, mês que vem os carros todos e que estrondo. Mas afinal, malta, não é? Afinal, a pessoa pode aguardar mais um bocado e depois também já íamos ter as prestações, já contava, por exemplo, um carro como o Supra, eu poderia escolher se queria ou não prestação, eu na minha opinião iria logo pagar tudo de uma vez, para arrumar logo tudo de uma vez, mas a verdade é que eu poderia escolher, mas agora, pelo visto, vai haver uma opção de 3 prestações e não 2 para quem quiser, e isso eu não tinha ouvido falar antes, para ser este ano, em 2026, supostamente só vai haver para acima de 100 euros, mas agora acho que já falam, ou acima de 100 euros, 180, nem me lembro, mas agora falam, pelos vistos, que pode haver 3 prestações, o que ainda é mais benéfico para muita gente e pode ajudar muitas pessoas. Malta, nos comentários deixem a vossa opinião sobre o que é que eu falo ao longo deste vídeo, se concordam, se não concordam com estas novas leis, estas mudanças que estão a ser implementadas e qual a vossa perspectiva, o vosso ponto de vista sobre isto. Comentem ao máximo, deixem o vosso like, subscrevam o canal, um grande abraço a todos vocês, estamos juntos e obrigado pelo vosso apoio de coração, muito obrigado e fiquem bem.